Fala minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou Saulo Novaes, um curioso, e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Papo no Auge, um programa voltado a ideias, sem censuras, sem preconceitos, gerando para você conteúdo muito inteligente, por essas ondas sonoras, sempre um especialista por episódio, muita informação, muito conhecimento sendo gerado de modo a amplificar a voz da ciência, a voz docente, a voz da educação. Eis o nosso propósito, vamos pro auge. O teatro na escola desempenha um papel fundamental na promoção da diversidade e da inclusão, oferecendo um espaço seguro para a expressão de identidades diversas. A representatividade queer nas produções teatrais escolares é crucial para o reconhecimento e a valorização das experiências LGBTQIAPN+, proporcionando visibilidade e empatia. Além de enriquecer o currículo cultural, essas iniciativas educam e sensibilizam a comunidade escolar sobre questões de gênero e sexualidade, fomentando um ambiente mais inclusivo e acolhedor para os estudantes. E sobre esse assunto eu converso com o professor Nando Nascimento. O professor Nando é mestre e doutorando em teatro pelo Programa de Pós-Graduação em Teatro da Universidade do Estado de Santa Catarina. É licenciado em teatro pela Universidade Federal do Maranhão. O professor Nando realizou mobilidade acadêmica na Universidade Nacional Autônoma do México, e eu já tive o prazer de visitar essa universidade, um espetáculo, né? E também foi bolsista do edital de criação artística da Secretaria de Relações Exteriores do México, realizando a montagem do espetáculo Travestidas. Atualmente é professor efetivo no ensino fundamental da Rede Pública Municipal de Tijucas, município de Santa Catarina. Desenvolve também pesquisas nos seguintes temas: pedagogia do teatro, gênero, queer e educação, além de realizar projetos artísticos e formações docentes nas áreas da pedagogia do teatro e pedagogia queer. Bem-vindo, professor Nando, ao nosso podcast. Gratidão por sua presença aqui com a gente, falando sobre um assunto tão importante. E aí a minha primeira pergunta, professor, é uma pergunta de praxe que a gente faz a todos os convidados e convidadas que aqui estão, né? O que é que levou você ao caminho da docência, da educação, da pesquisa, do teatro? Bem-vindo ao Papo no Auge. Saulo, eu agradeço primeiramente pelo convite de estar aqui contigo e com todos e todas e todes que estão nos escutando. Bom, a minha aproximação com a arte, ela se iniciou na escola. Eu começo a fazer teatro estudantil no ensino médio, mas antes tive experiência na nossa disciplina, nosso componente curricular de arte, né, tradicional, no ensino da educação básica, como as demais linguagens, e realizo montagens de espetáculos durante essa experiência com teatro estudantil, com um professor de teatro chamado Anderson Pinheiro, com o qual ainda mantenho contato, é um amigo querido, professor do Instituto Federal do Maranhão, e então eu almejo seguir os meus estudos a nível de graduação, faço o Enem na época e entro no curso de licenciatura em teatro na Federal do Maranhão, e então eu me aproximo durante esse percurso da graduação do ensino do teatro nas disciplinas de metodologia e, posteriormente, quando eu retorno do México, porque a minha experiência no México foi durante o meu percurso da graduação, que nós chamamos na Universidade de Mobilidade Acadêmica, na qual eu concorri com a Bolsa de Estudos do Banco Santander e fui uma das 5 pessoas contempladas para estudar fora do país, e para o meu caso, uma bicha pobre, do interior do Maranhão, de universidade pública, ter uma experiência fora do Brasil era um sonho muito distante, que foi possível através da educação. E mais para frente eu vou explicar o porquê eu me coloco nesse lugar de uma bicha e de uma bicha afeminada.
E durante esse meu percurso, ao retornar para o Brasil, e eu já lecionava em escolas particulares em São Luís, com montagens de espetáculos, sobretudo, né, oficinas de teatro com crianças e adolescentes, com finalizações de montagens no decorrer do ano. E essas minhas inquietações relacionadas às questões de gênero e sexualidade, que eu já investigava na perspectiva da iniciação científica, eu era bolsista na época e investigava os corpos LGBTQIAPN+, na cena teatral ludovicense. E as questões relacionadas a gênero e sexualidade dentro da educação me inquietavam. Como discutir essas questões no ensino do teatro? Quais são as metodologias do ensino do teatro que proporcionam essas reflexões? E aí eu trago aqui esse livro, eu vou mostrar sempre alguns livros, caso alguém queira depois comprar. Esse aqui é um livro clássico do teatro, né? Que livro é esse, professora? Professor, qual é o nome autor? Esse livro se chama Pedagogia do Teatro, Provocação e Dialogismo, do professor Flávio de Granges, que atualmente é professor da UDESC, e é uma referência que ele faz uma síntese das principais metodologias do ensino do teatro. E então, ao retornar para o Brasil, com essas inquietações de discutir, de entender, de saber como lidar com essas temáticas dentro do ensino do teatro, eu investigo no mestrado uma metodologia chamada drama, que mais para frente eu vou falar um pouco, mas eu estou fazendo esse meu percurso acadêmico para te responder qual é essa minha aproximação com a docência e de como que eu vou me apaixonando e vendo que esse lugar da sala de aula, no qual eu sofri muito preconceito, muita homofobia durante a minha trajetória estudantil, assim como muitas pessoas LGBTQIAPN+. Então, voltar para a escola era um lugar de também resistência, e o porquê eu percebia, desde ali da graduação, do curso de licenciatura, a importância do meu corpo ocupar a sala de aula. É luta, né? São histórias de luta. E para alguns corpos, mais luta ainda, né? Mais luta ainda. Ô, professor, veja, agora a gente entrando aqui, de fato, mais a fundo na nossa pauta, tá? Para o professor, pesquisador Nando Nascimento, o que é arte? E por que ela é importante para os sujeitos, para os arranjos sociais, professor? Bom, essa é uma pergunta complexa, que dá uma tese, inclusive, muitos autores e autoras já se debruçam a respeito de entender a arte em diversas perspectivas, mas aqui eu vou trazer essa tua pergunta para o contexto da sala de aula e de como eu entendo a arte na perspectiva que eu trabalho atualmente, como uma possibilidade de emancipação, inclusive de corpos oprimidos. E aí a gente vai trazer Paulo Freire, que já pensa, a autora Bell Hooks também, que são autores e autoras que me ajudam a refletir sobre essa docência com uma arte engajada. Se pensarmos no ensino da arte na escola, nem toda a arte ela vai proporcionar uma emancipação de corpos. Ela vai depender da abordagem pedagógica, artística e pedagógica, que esse professor e essa professora vai fazer essa mediação e proporcionar que durante esse percurso alunos e alunas se sintam pertencentes àquele lugar para fazer arte, para entender a potência da arte como lugar de, inclusive, acolhimento de corpos dissidentes. Então, é essa arte que se comunica com as diversidades, né, as diferenças, e que acolhe, é a arte que eu acredito que dentro da escola ela pode contribuir para que outros corpos se sintam emancipados, como no meu caso eu via
durante o meu percurso na escola, aquele lugar de acolhimento. E quando eu leio outros trabalhos de pessoas dissidentes que veem na arte um lugar de escuta, de acolhimento, de afetividade, são esses recortes que eu percebo que a arte pode proporcionar, e especificamente o teatro, né, que é a minha área de formação, pode contribuir para uma sociedade melhor, para uma educação que proporcionem esse olhar sensível dentro da escola. Muito legal. Ô, professor, veja, indo além, e eu queria, ainda na esfera dos conceitos, né? Eu queria também que você colocasse aqui pra gente, tá? Você elucidasse sobre o termo queer, né? Para que a nossa audiência fique ciente. Além dele, o que é a pedagogia queer que você trabalha e o teatro queer também que você trabalha, professor? Perfeito, Saulo. Eu vou trazer para entendermos um pouco desse conceito queer, a professora Guacira Lopes Louro, nesse livro intitulado Um Corpo Estranho, Ensaios sobre Sexualidade e Teoria Queer. E tem uma passagem bem interessante, essa autora, ela é uma das principais teóricas brasileiras, que traz esse conceito para o Brasil, traduz textos, né, do inglês para o português, e eu vou ler um trechinho para compreendermos e nos localizarmos. Queer é tudo isso. É estranho, raro, esquisito. Queer é também o sujeito da sexualidade desviante. Homossexuais, bissexuais, transexuais, travestis, drags. É o excêntrico que não deseja ser integrado, entre aspas, e muito menos tolerado, também, entre aspas. Queer é um jeito de pensar e de ser que não aspira o centro, nem o quer como referência. Um jeito de pensar e de ser que desafia as normas regulatórias da sociedade, que assume o desconforto da ambiguidade, do entre lugares, entre aspas, do indecidível. Queer é um corpo estranho que incomoda, perturba, provoca e fascina. Então, trazendo aqui as palavras da professora Guacira, o queer, ele surge como um movimento nos Estados Unidos, era uma palavra que era um xingamento que equivale para a gente como viado, bicha, e que o movimento popular da comunidade LGBTQIA+, se apropria e, paralelamente, a universidade também vai se apropriar desse conceito para ressignificá-lo. E aí nós temos teóricas como, por exemplo, a Judith Butler, que é uma referência na área também, além da Guacira Lopes Louro, que vai traduzir esses escritos. E o queer é esse termo guarda-chuva que vai contemplar todas essas diversidades, né, de gênero e de sexualidade que a professora Guacira acabou de pontuar, né? Então, o queer é esse lugar de resistência de uma comunidade que se vê dentro de uma sociedade binária, com normas regulatórias de gênero, do que é ser masculino e do que é ser feminino, e o queer vai subverter todos esses lugares e vai proporcionar que pessoas dissidentes que desejam experienciar vivências de gêneros distintas para a da binaridade masculino e feminino, ou da cis heteronormatividade, né? Então, o queer está dentro desse contexto. E dentro agora trazendo o queer para o campo da arte, né, do ensino do teatro, o queer, ele me ajudou a pensar, e especificamente a pedagogia queer, que a pedagogia queer, como a professora Guacira Lopes Louro coloca, não é uma pedagogia que visa excluir, e muito ao menos contemplar somente pessoas LGBTQIAPN+. Pelo contrário, é uma proposta que inclui toda a diversidade de corpos e de pessoas heterossexuais, bissexuais, homossexuais e todas as outras identidades sexuais e de gênero que desejam ter na escola esse lugar de acolhimento.
Então, o queer vem para pensar e ressignificar o currículo, as metodologias da educação, o processo avaliativo, a forma de você incluir essa diversidade no contexto da sala de aula, porque, em geral, os nossos corpos, em especial os corpos de pessoas transexuais, homens e mulheres trans, travestis, serão um dos primeiros corpos a serem expulsos da escola. Porque se você não tem um acolhimento na família e você não tem acolhimento na escola, automaticamente você vai sobreviver à margem da sociedade. Então, daí a importância desse lugar da escola como esse lugar afetivo, que permita que a gente continue nos emancipando, tanto na escola e posteriormente na universidade e em outros espaços de poder. E aí o queer relacionado ao ensino de teatro me proporcionou olhar para as metodologias do ensino do teatro e pensar de que forma essas metodologias também poderiam ser ressignificadas a partir da pedagogia queer. E é o que eu me proponho a refletir no livro que foi a minha tese, ou melhor, que foi a minha dissertação de mestrado, intitulada Teatro e Representatividade Queer, Experiências com o Método Drama na Escola. Muito show. Eu queria mandar 2 abraços. O primeiro para o nosso amigo Douglas, nosso amigo em comum, que permitiu essa nossa aproximação, companheiro lá da UFSC Joinville, onde a gente trabalha. E um outro abraço ao professor Irã Mello, né, uma liderança ali do NUQUEER, que é o Núcleo de Estudos Queer da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Ele já esteve aqui no nosso podcast, inclusive o episódio com ele, né, Teoria Queer, é o mais ouvido de todos os tempos daqui do podcast Papo no Auge, né, o mais ouvido, então está em primeiro lugar. Então, um abraço a ele, um abraço para ele, né, para o professor Irã Mello, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, e que permite que a gente possa, né, permitiu que a gente pudesse aprofundar esse assunto e trazer mais pessoas para falar sobre isso também, como é o seu caso, o professor Nando Nascimento. E por falar em escola, tá? Eu quero saber como e em que momento o teatro queer adentra as escolas, como é que a gente pode discutir gênero usando o teatro como artifício para tanto, professor? Outra pergunta que eu venho me indagando desde o mestrado, né? E sigo refletindo a respeito dessas discussões. Eu tive uma experiência no mestrado, trazendo essas discussões LGBTQIAPN+, para dentro do contexto da sala de aula, e a partir dessa minha experiência, eu investiguei um método chamado drama. O drama é um método em inglês do ensino do teatro, no qual nos permite criarmos uma narrativa teatral de forma coletiva. Ele se diferencia de uma montagem tradicional de teatro, onde, em geral, dependendo do processo criativo, ou você escolhe um texto e monta com alunos e alunas, ou você traz narrativas das alunas e alunos para construir essa história de forma coletiva, para depois apresentar para um público, dentre outras possibilidades, né, de experimentação teatral, que depois finaliza com uma exposição, com uma apresentação para um público. O drama é o contrário. Ele parte da construção coletiva a partir de estímulos e dispositivos artísticos que permitem com que estudantes, os estudantes, possam criar essa narrativa coletiva. E aí, no meu caso, no mestrado, a partir de uma bolsa deixada na escola com objetos que transitavam entre o feminino e o masculino, como maquiagem, chuteiras, e outros objetos que traziam essas discussões de gênero dentro dessa perspectiva mesmo binária, porque o objetivo era tensionar esses lugares. Eu realizei esse projeto com uma turma do ensino médio em São Luís do Maranhão.
numa escola pública na qual eu estudei meu 8º ano. Então, voltar para as minhas memórias na escola foi também um processo de resistência. Haja vista que eu fiz essa pesquisa do mestrado no auge do bolsonarismo, no auge da ascensão do bolsonarismo entre 2017 e 2018. Então, foi difícil, inclusive, para encontrar uma escola para realizar a pesquisa, tanto em Florianópolis quanto em São Luís. E aí a forma de resistir, levar essa prática, foi resgatar as minhas memórias estudantis e buscar esse acolhimento novamente, né, dentro de uma escola na qual eu estudei. E aí me permitiu realizar o processo criativo com adolescentes. Então, o drama veio como esse fio que foi tecido ao longo de cada episódio, cada aula, que a gente chama nesse método de episódio, e os e as estudantes foram desenvolvendo essas histórias através de hipóteses, levantando hipóteses, questionando, e as questões de gênero foram surgindo nesse percurso. Há inúmeras possibilidades de você discutir as questões LGBTQIAPN+, dentro do ensino de arte. Eu tenho colegas que percorrem outros caminhos, outros realizam montagens. Eu tenho certeza que tem professores e professoras, tanto do ensino da arte quanto de português e de outras áreas, que também já experimentaram essas discussões com o teatro. E esse foi o percurso que eu percorri ao longo do mestrado e que eu sigo investigando agora no doutorado, ampliando essas discussões. Agora eu uso não somente os estudos queer, mas eu utilizo o conceito de interseccionalidade. Eu amplio esse debate por entender, a partir dessas teóricas negras, que o debate ele é interseccional, que ele é atravessado por raça, gênero, sexualidade, etnia e outros marcadores de desigualdades, que vão impactar dentro desse nosso processo do cotidiano ou na sala de aula, para que algumas pessoas tenham acesso a alguns espaços e outras não. Então, até interseccionalidade vai estar me ajudando a olhar para os meus processos artísticos agora, ampliando não só para as questões LGBTQIAPN+, mas trazendo os recortes raciais e étnicos. E então, ainda nessas minhas experiências na escola, agora o meu recorte dos anos iniciais do ensino fundamental, com crianças, realizando processos. Eu acabei de realizar um processo de montagem, por exemplo, onde no meu objetivo artístico-pedagógico, diferente do mestrado, não tinha uma perspectiva especificamente queer, mas olhar para o processo com uma perspectiva queer interseccional me permitiu atualmente problematizar essas discussões. Por exemplo, quando a gente vai trabalhar maquiagem. A maquiagem é um dos elementos, a caracterização, o figurino e a maquiagem são elementos da linguagem teatral, e quando ela surge dentro de um processo artístico com crianças, como que a maquiagem e a caracterização tensionam esses lugares de gênero, por exemplo? Como que o menino vai se aproximar ou não desse lugar? Então, são discussões que eu estou refletindo atualmente na tese a partir dos meus processos. Muito show, muito massa. Ô, professor, veja, deixa eu fazer uma provocação aqui, tá? Como é que se dá, né? Como é que se ministra a aula de teatro numa perspectiva queer em escolas regulares, num estado como Santa Catarina, declaradamente conservador em sua maioria? Você não tem receio de ser taxado de doutrinador de crianças indefesas, professor? Saulo, essa tua pergunta é o que eu estou refletindo atualmente na tese. É a minha discussão a respeito da tese, né? Quais são as possibilidades e quais são os desafios para trabalharmos esses temas interseccionais, né? E aí de gênero, sexualidade, as questões étnico-raciais, com crianças nesse contexto no qual vivemos no Brasil, especificamente em Santa Catarina,
que é um contexto conservador, um contexto bolsonarista, e isso vai impactar diretamente em sala de aula. Esse contexto vai refletir diretamente no que você consegue ou não fazer em sala de aula. E essas são as minhas reflexões atualmente na minha tese. Eu vou defendê-la o ano que vem, eu tenho um ano ainda para escrever, já realizei alguns processos criativos que me permitem fazer reflexões a respeito dessas possibilidades e desses desafios. Os desafios são diversos, desde o contexto a pensar uma escola onde você tem uma proximidade com a família, e se a escola pública é um lugar onde você tem esse contato com a diversidade, e algumas famílias percebem esse trabalho de acolhimento dessas diversidades raciais, étnicas, de crianças e adolescentes, sobretudo, né, que já se percebem dentro desses recortes de gênero, de sexualidade, que transgridem, não necessariamente que serão pessoas LGBTQIAPN+, ou que podem vir a ser, mas que rompem com essas barreiras de gênero, e que serão perspectivas diferentes de que essas famílias acreditam de educação e de ensino, a gente vai sofrer censuras, a gente vai sofrer processos de retaliações. Então, aqui tem autores que já fazem reflexões sobre isso, como Robson Fernandes, de casos notórios de censura na escola, por trabalhar essas discussões. O mestrado dele foi sobre isso, ele fala sobre os processos que ele já sofreu, entre outros e outras professoras que também fazem uma reflexão sobre isso. E é um grande desafio estar em sala de aula, a gente resiste. Eu sigo escrevendo sobre isso, mas não saberia te dar respostas prontas de quais caminhos. Eu sigo nessa reflexão da minha tese, buscando esses percursos, mas eu acredito que é necessário estarmos e ocuparmos esses lugares para acolhermos essas crianças e adolescentes, e professores e professoras também, né, dissidentes que estão na escola, mas te falo que não é fácil. O contexto é difícil, mas a gente segue firme, resistindo, porque a gente acredita em uma arte, numa educação com essas perspectivas. A palavra é resistência mesmo, né? E com essa palavra eu abro a nossa última pergunta. O que é ser um educador, professor? E uma pessoa da comunidade LGBT, QIAPN+, no espaço educacional brasileiro, sabendo que o país é um dos que mais violenta pessoas desta comunidade, a arte aqui discutida serve como resistência contra a intolerância? Até que ponto, professor? Uau, Saulo, você toca em questões que eu estou escrevendo sobre nesse exato momento. Eu estou escrevendo sobre isso que você está me perguntando agora na tese, e eu contextualizo um pouco de como o contexto político, o contexto conservador de Santa Catarina, especificamente, vai impactar diretamente no nosso contexto em sala de aula, das dificuldades que nós passamos como os corpos dissidentes e como pessoas da comunidade LGBTQIAPN+, na escola, no lugar no qual, em geral, nas nossas vidas estudantis, nós não tivemos esse acolhimento. Em geral, nós sofremos muita homofobia e transfobia. Então, só o fato de retornar para essas memórias na escola já é um ato de resistência. E eu também acredito que é um processo também de semear. É um processo, e eu me emociono ao falar disso, porque é algo que a gente não teve
e que a gente deseja que outras gerações tenham, que é o acolhimento na escola, para que a gente possa seguir com a nossa educação, porque nem todos e todas conseguem seguir, e nem todos e todas, nos cursos de licenciatura em arte ou nas demais áreas, conseguem retornar para a escola e se autoafirmar. Porque também, às vezes, em determinados contextos, o se camuflar, entre aspas, é também resistir. Eu sou uma pessoa assumida nesse contexto, mas sei que isso me causa conflitos diretos. Não tive até o momento nada tão explícito como outros colegas. Há casos notórios de censura, por exemplo, em Criciúma, com um colega de arte que era ACT, e passou um clipe do Criolo, e um clipe no qual corpos diversos dançavam, e foi exonerado do cargo por exibir um clipe para uma turma de ensino médio, no qual o clipe tratava justamente desse lugar da arte, com a possibilidade de discutir a potência da arte, o lugar da arte na escola como resistência e também como identificação de como a arte pode nos tocar e nos permitir nos expressarmos através, quer seja da música, do teatro, da dança, das artes visuais. O Robson Fernandes também faz uma reflexão sobre essas questões das dificuldades que é lecionar aqui em Santa Catarina, e que também não é tão diferente de alguns estados no Brasil. É importante a gente destacar isso. A gente fala porque nós estamos aqui em Santa Catarina, né? Esse é o recorte. E eu trago também outras vozes de pessoas LGBTQIAP+, como esse livro, intitulado Bichas Pretas, Dissidências, Memórias e Afetividades, que são diversas bichas, e aqui a bicha é com X, porque é uma bicha no sentido do empoderamento e da ressignificação desse xingamento, assim como o queer, assim como o qualira, que é um xingamento específico lá de São Luís do Maranhão, que eu ressignifiquei na minha dissertação, para falar das minhas memórias, né, com uma bicha, qualira, afeminada, que resiste na escola. Essa editora Devires e a editora Queer tem inúmeras referências de pessoas LGBTQIAP+, com outros recortes interseccionais, que caso alguém tenha interesse em comprar, em ecoar essas vozes, eu acho que esse nosso papo também é sobre isso, né? É sobre falar sobre as nossas experiências, ecoar vozes de outras pessoas para que reverbere e chegue em outros contextos. E eu acho que é esse o poder da arte na escola, que eu acredito, e de um ensino da arte que pense o acolhimento, a afetividade dos nossos corpos no contexto educacional. Que assim seja. Eu fico muito feliz, professor, de ter você aqui hoje no nosso programa, falando sobre esse assunto tão importante. Reitero que você me autorizou a chamá-lo de professor, né, usando o pronome no masculino, né, foi pactuado aqui para deixar isso bem claro aqui para todo mundo. Eu fico muito honrado, né, gratidão, e infelizmente a gente chega ao fim, né, deste catártico episódio do Papo no Auge. Eu conversei com o professor Nando Nascimento, doutorando em teatro pela Universidade do Estado de Santa Catarina, na pauta Teatro e Representatividade Queer na Escola. Professor Nando, reitero, muito obrigado, né? Muito bom ter você aqui hoje, uma voz máxima, potente, gratidão. Quem quiser conhecer mais do seu trabalho, onde lhe encontrar? Obrigado, viu? Muito obrigado, Saulo, pelo bate-papo, por nos escutar, né? Falar um pouquinho sobre as nossas experiências, a minha especificamente, mas também de outras pessoas que eu trouxe aqui em livros, que caso alguém queira ler, é necessário também, também sobre isso, né? Sobre comprar livros de pessoas dissidentes,
para que a gente possa escutar outras vozes também. E não estou tão ativo nas redes sociais, por isso eu não vou compartilhar nada especificamente de arroba. Eu estou recluso agora na escrita da tese, e depois eu saio do casulo e viro borboleta, e aí eu vou compartilhar, enfim, todos. Mas esse momento agora é aquele momento que a gente está bem recluso, escrevendo, né, sobre esses escritos, né, a respeito da produção acadêmica. Mas, caso alguém tenha interesse, eu, enfim, posso deixar contato depois com o Saulo e me disponibilizo para trocas, para partilhas, e agradeço novamente, Saulo. Valeu, depois a gente quer ler a sua tese, sem sombra de dúvida, a gente quer aprofundar mais nesses estudos que são deveras importantes. Professor, obrigado, tá? De verdade, mais uma vez, tá bom? E se você gostou desse conteúdo, não esqueça de avaliar o podcast Papo no Auge nas plataformas de áudio e de vídeo. No Spotify, avalie o nosso programa conferindo as 5 estrelinhas. No YouTube, deixe o seu like. Em ambas, deixe o seu comentário. Assim você faz com que o nosso conteúdo atinja mais gente. Nas mídias sociais, nos siga no Instagram, @Papo no Auge. No LinkedIn, Saulo Novaes. Compartilhe nosso programa com a sua rede de amigos. Assim você alarga a inteligência coletiva. Estamos integralmente nos tocadores de podcast e no YouTube. Quer ser um parceiro do Papo no Auge? Então se associe ao nosso programa por meio da plataforma Catarse de financiamento coletivo ou via PicPay. Com planos mensais de 5, 10, 30, 50 e 100 reais, você se torna um membro do nosso podcast, concorre a muitos prêmios e nos ajuda a conversar com muitos professores mundo afora. Um grande abraço para todo mundo e bora pro auge.